Autoestima, ela é uma visão de si, um valor, uma imagem de você que você tem, um valor que você se dá. E esse valor, ele depende de um monte de fatores, inclusive de crenças que você carrega, heranças históricas e genéticas que você carrega. Então, assim, a imagem que você se constrói de você tem muito a ver com aquilo que você pensa, com aquilo que você sente, com aquilo que você faz e com aquilo que você foi ensinado a ser, de um modo geral. E de uma forma bem simples, resumida, isso é o que a gente pode entender como o conceito de autoestima. É esse valor que eu me dou. E esse valor, ele é fundamental para o meu bem-estar físico, né? Ter uma autoestima positiva, equilibrada, não é exacerbada. Tanto a polaridade, uma autoestima negativa ou baixa, ou ela exacerbada, são as polaridades em desequilíbrio. Ter uma autoestima justa, saudável, ela é fundamental para o bem-estar físico, emocional, mental e espiritual, e vai se refletir, é claro, em cada aspecto da sua vida. Uma pessoa que não tem uma autoestima equilibrada, ela não é capaz de realizar coisas, ela perde oportunidades, ela não tem relacionamentos saudáveis em âmbitos diversos da vida. Isso prejudica o seu próprio desempenho, o seu próprio desenvolvimento. E alguns dos sinais que a gente trouxe como sendo típicos de sinais de problemas de autoestima ou sinais de baixa autoestima ou de autoestima desequilibrada. E aí você veja se algum desses comportamentos está, mesmo que sinalizando num grau pequeno na sua vida, atenção, está na hora de você ver que a sua autoestima sim está precisando de ter um upgrade aí, né? Está precisando de um olhar a esse respeito. Se você tem aquele hábito de encontrar sempre culpados para os seus problemas, os seus erros, se você não consegue aceitar suas próprias limitações, por exemplo, se você é muito tímido em excesso, ou se você tem muito medo de rejeição, se você está sempre buscando fora uma tentativa de reconhecimento externo, sempre buscando esse reconhecimento no exterior, não tem confiança, né, em você mesmo, nas suas atitudes, nas suas opiniões, no seu valor, você pode estar tendendo a sempre empurrar com a barriga aquilo que te é difícil de fazer, a procrastinar demais ou ter uma certa preguiça. Se você está sempre se comparando com os outros para se nivelar, para trazer o seu valor, ou se você tem competitividade excessiva, tudo isso é um sinal de uma autoestima desequilibrada. Entre outras coisas, por exemplo, como você, além de competitividade em excesso, falta... Sabe a pessoa que não pode ouvir uma crítica? Que tem muita dificuldade de lidar com crítica e que, via de regra, usa muitas vezes um comportamento de superioridade para mascarar uma profunda sensação de incapacidade, de resolver coisas, de fazer coisas, de trazer soluções criativas. E isso, se você tem uma autoestima desequilibrada, provavelmente a sua relação com os outros, ela não é uma relação muito positiva, tampouco, porque a tendência é que você infernize o resto do mundo para conseguir aquilo que você necessita, que é o seu reconhecimento de valor, porque todos nós necessitamos dele. Então você pode também tender a desequilíbrios como excesso de perfeccionismo. Excesso de perfeccionismo, porque assim, você nunca chega lá, você sempre se coloca um patamar lá em cima, inatingível. E aí, uma outra coisa que você pode estar tendo dificuldade também é de reconhecer aquilo que você já conquistou, as suas vitórias e as suas conquistas. Então todos esses são sinais e possibilidades e pistas que vão estar te apontando para problemas de autoestima. Isso dito, hoje a ideia é trazer resumidamente 5 práticas para você para um dia a dia com mais autoestima, com melhor autoestima, tá certo? E a primeira coisa que entra aqui na nossa lista é o ponto-chave, né? O guarda-chuva sobre o qual eu venho falando todos os dias da vida, que é sobre autoconhecimento. Então, assim, a primeira dica para você
trabalhar e elevar a sua autoestima é desenvolver autoconhecimento. Porque sem autoconhecimento não tem como você se aproximar da sua essência. Investir em autoconhecimento é a coisa mais inteligente que você pode fazer na sua vida, porque com autoconhecimento você vai conseguir enxergar as suas limitações, as suas características frágeis, as suas características negativas que precisam ser trabalhadas verdadeiramente, sem empurrar para a sombra, sem mascarar, sem também aumentar elas fora de proporção. É somente autoconhecimento que te permite realmente melhorar e mudar alguma coisa na sua vida. Então esse é o ponto de partida, desenvolver autoconhecimento, porque tudo o mais, as 5 dicas, as 5 práticas que eu vou te falar para você trazer para o seu dia a dia, elas pressupõem que você esteja numa orientação, porque é só assim que você pode chegar em algum lugar e evitar o desgaste completamente inútil que é gerado por falta de autoaceitação. Inclusive, assim, a gente tem 4 pilares que sustentam a autoestima. 2 são interpessoais e 2 interpessoais, que são de relações. Então, a gente está falando de autoaceitação e autoconfiança, e os interpessoais que tem a ver com contato social e rede social. A forma pela qual você consegue ou não lidar com as suas relações, a sua relação com o outro. Então, é você com você mesmo e você com o outro. Então, a autoestima, ela está baseada nesses 2 grandes pilares que estão permanentemente em jogo na sua vida, o tempo inteiro. Você está sempre num lugar ou no outro. E o ideal é que a gente consiga estar dentro de uma simultaneidade. A primeira das 5 práticas para o seu dia a dia, para viver uma vida com autoestima, é assim, para agora de se comparar. Sabe por quê? Porque assim, é preciso que você entenda definitivamente que cada um é um. Cada ser é um ser diferente, você sabe isso com a cabeça, mas dentro de você acaba caindo ainda nesse lugar de comparação. Então assim, cada um é um indivíduo que possui características próprias, uma história própria, um aprendizado próprio. Então assim, evita se comparar com os outros. Cada um inclusive tem um momento, tem um tempo. Se comparar com os outros tanto positivamente quanto negativamente. Cada um tem um tempo de evolução, cada um está num lugar. Cada um tem um objetivo para conquistar nessa vida, cada um tem um combinado superior que veio aqui para aprender. Então a gente não sabe aonde o outro está nunca. Então assim, se comparar é aquela coisa mais inútil que você pode fazer na sua vida. Primeiro porque você jamais vai conseguir ser o outro, nunca, em tempo algum. E nem é esse o lugar que é para você ocupar. Aqui você veio para ocupar o seu lugar no mundo, não o meu. E vice-versa, cada um tem o seu para ocupar. Então, quando a gente faz isso, tinha até uma música do Cidade Negra que falava assim, entre o céu e o firmamento, não há ressentimento, cada um ocupando seu lugar. E assim é. Então, se você parar de se comparar como uma prática no seu dia a dia, isso requer determinação. Então, cada vez que você... É uma tentação alucinante de se comparar com o outro. Sempre. Em todos os níveis. Lembra que vai ter sempre alguém que está acima de você e sempre alguém que está abaixo de você. Aquela velha história. Nosso serviço é qual? Ajudar quem está em cima a subir, ajudar quem está do mesmo lado a avançar junto com a gente e ajudar quem está embaixo a subir também. Então assim a gente avança, porque se todo mundo fizer isso, lembra, eu sempre vou estar abaixo de alguém, vai ter sempre alguém me dando a mão para eu subir. E eu vou estar sempre acima de alguém e quando eu vou, eu levo essa pessoa junto comigo, porque eu também dou a mão para uma que está abaixo de mim. Então a comparação estraga a sua possibilidade de evolução. Então para com isso agora, no seu dia a dia, e escolhe fazer diferente a cada vez. É simples assim. É um exercício que você vai, à medida que você pratica, chega uma hora que a comparação ela começa a perder um pouco espaço no seu hábito, no seu comportamento. Então é isso, primeira prática para você trazer para um dia a dia com mais autoestima é essa, para de se comparar. E a segunda tem a ver com isso, quando você se compara existe um nível de cobrança excessivo que pode estar acontecendo aí. A gente costuma ser bastante duro e inflexível com a gente mesmo, se condenar o tempo inteiro. Aquilo que você tem de dificuldade, que você tem de falha, fique esperto, tem cuidado com essa necessidade, às vezes louca, de perfeccionismo que a gente aprendeu que tem que ter. E isso tudo é uma invenção para você ficar preso nesse lugar e sem sair desse lugar, entende? Então, assim, essa necessidade de ser o melhor, ser o melhor, ser o melhor, agradar o tempo inteiro, não posso errar,
isso traz um nível de exigência absurdo e completamente falta de possibilitário. Eu digo para vocês que isso, assim, é uma atenção que você tem que fazer, aquele orai e vigiai todo santo dia. É muito fácil. Esse, para mim, é uma das armadilhas mais fáceis. Eu mesma sou uma pessoa que costumo me cobrar muito e ser muito exigente comigo. O que é bom por um nível de qualidade, mas isso tem que sempre ter um lado equilibrado e positivo, não pode nunca ser exacerbado, senão você fica louco querendo atingir um perfeccionismo inatingível. Eu me digo isso todo dia, várias vezes por dia. O ótimo é inimigo do bom. O feito é melhor que perfeito, que é a mesma frase que eu aprendi em 2 momentos diferentes na minha vida. Eu me digo isso inúmeras vezes por dia, porque piscou esse comportamento, essa tendência, ela é tão forte dentro de mim que se eu afrouxar um segundo de atenção e de presença, ela tá ali, me levando. Quando eu vou ver, eu já tô fluindo, comportamento, dentro desse comportamento mecânico que tá aqui, é fácil para mim fluir desse jeito, dessa autoexigência exacerbada, nesse perfeccionismo. A gente pode se cobrar muito. Eu trabalho com gente, eu tenho que ser exigente com o meu trabalho. É verdade, você tem que ser o seu 150%, mas é o seu 150%. Às vezes o que acontece é que a gente quer ir além, inclusive do que é pedido, inclusive do que é necessário, inclusive do que é possível para o outro. É importante a gente entender a diferença entre você ser exigente para que você sempre estabeleça um patamar cada vez melhor do nível do seu trabalho, de uma forma saudável, e quando isso passa a ser patológico, quando isso passa a ser um comportamento desequilibrado, entende? E que na verdade é nada mais do que uma mecânica que está aí compensando outras coisas, e que o perfeccionismo, a autocobrança, a autoexigência, ela está ali simplesmente mascarando e tentando tapar um buraco que está um pouco mais embaixo. Então, por isso o autoconhecimento ele é fundamental para a gente conseguir entender. Então, hoje eu consigo estabelecer com atenção, com muita atenção, aonde é o limite do nível de exigência que eu tenho que ter com a qualidade do meu trabalho, da equipe que trabalha comigo, com todas as pessoas, o que eu quero com o meu trabalho, né? O nível de qualidade que eu quero com o meu trabalho, porque faz parte daquilo que é o meu propósito fazer, com aquele autoexigência mecânica que é um comportamento de fundo presente na Vânia quando a Vânia não está atenta, entende? E é isso que é você ser perfeito comparado com você. Volta para a dica 1, se você não se comparar com os outros, a história começa também a mudar, porque a autoexigência ela tem muito a ver com a comparação também. Essa é uma pista aí para você. Pensa nisso, depois me conta aí como é que isso reverbera na sua vida, tá bom? Aí a terceira coisa, quando você conseguiu trazer para sua vida uma prática de parar de se comparar, parar de se cobrar tanto, mantendo a consciência de quem é você e o que você precisa fazer. Quando você tá lá, num nível de exigência aqui em cima, o que você enxerga? Só o que não tá funcionando. Então aqui pode ter um excesso de crítica, um excesso de autocrítica. E normalmente quem tem um excesso de autocrítica tem um excesso de crítica com o outro também, o que é desequilibrado. Tá certo? Então, assim, focar sempre, né, aquela tendência de focar no que é negativo, nas características que faltam ainda pra você. É aquela história do copo meio cheio, meio vazio. É verdade. A gente sempre tem pra onde melhorar, sempre, gente, sempre. A vida, ela é um movimento em espiral ascendente. E assim que é, que bom, porque senão ia ser uma estagnação, um tédio medonho se a gente não tivesse pra onde avançar. É importante que a gente saiba e foque naquilo que a gente tem de potencial, porque você não pode se apoiar em algo que você não tem, certo? Como é que você vai avançar se apoiando numa areia movediça? Como é que você vai caminhar se você bota o pé em cima de uma areia movediça? Não tem como, você vai afundar. Então você precisa se apoiar em algo que é sólido, que é concreto, que é real, que são as suas potencialidades. Certamente que você tem vários potenciais aí. Inclusive tudo que você construiu e que te permitiu chegar aqui até hoje foi baseado nos seus potenciais. Então foca neles para ver o que falta, né, na sua vida para que você avance, mas apoiado aqui, no que você tem de potencial. Porque é aqui que está a sua força hoje,
A sua força está naquilo que você tem de potencial, para você alcançar aquilo que você ainda não tem. Entende? Então, assim, o que você não tem está aqui disponível para você pegar, desde que você pise na pedrinha certa, que você vá andando no lugarzinho certo e não caia ali no abismo do excesso de crítica. Então, essa é a terceira prática que você pode trazer para o seu dia a dia. Cada vez que você conseguir perceber que você está aí derivando para uma crítica excessiva sobre você mesmo, você para e foca assim, ok, qual que é um ponto positivo meu? Onde que eu posso me apoiar? Entendeu? A quarta prática é, se a gente conseguiu parar de se comparar, parar de se cobrar tanto, isso tudo como práticas pequenas que você vai fazendo corriqueiramente, né? Focar naquilo que você tem de potencial, você chega na quarta prática, que é relembrar aquilo que você já conquistou. Foca naquilo que você relembra, suas conquistas, porque você, para estar aqui onde você está hoje, você precisou conquistar muita coisa. Você construiu um monte de coisas. Tenha 20 anos, 30 anos, 40 anos, 60 anos. Entende? A pessoa que você é hoje é uma construção que você fez. Aos trancos e barrancos às vezes, isso é bem verdade, porque a gente não foi ensinado a se construir. É por isso que autoconhecimento é fundamental e é a chave para a sua libertação. Então, assim, se você acha que autoconhecimento é uma bobagem, que eu estou falando bobagem, entenda que eu vou falar desse assunto sempre, porque ele é, sim, a chave da sua libertação. É ele que pode te trazer tudo que você precisa de consciência para avançar. Então, relembrando suas conquistas, o que você vai fazer? Porque assim, ao longo da sua vida você veio tropeçando, acertando, né? E aprendendo com isso que você viveu. Então, assim, apesar de você ter tropeçado pra caramba na vida, você realizou coisas, você conquistou coisas. Hoje, você construiu alguma coisa com isso, isso te serviu para algo e te permitiu construir alguma coisa dentro de você. Tudo bem que dependendo das crenças, a gente vai construindo padrões de comportamento que eles vão precisar de ajustes lá na frente. Mas sim, você construiu coisas, né? É importante reconhecer. É claro que você vai falar, ai, tô aqui agora, hein? Tô sentada na vida, tá tudo ótimo, conquistei. Bobagem. Mas é importante você sim ver, da mesma forma que focar no que você tem de positivo e onde você pode se apoiar, ver o que você construiu sem loucura, sem ilusão, é onde você pode se apoiar para avançar. O que você conquistou até agora, você olha e fala, nossa, ok, daqui eu parto para o futuro, daqui eu parto para frente, daqui eu posso olhar para frente. Entende? Então, assim, se orgulhe do que você fez, se orgulhe do que você construiu, do que você conquistou na sua vida. E isso vai ser possível desde aquela primeira dica que eu dei de parar de se comparar, porque o que você conquistou é o seu mérito. Você conquistou algo, não tem tamanho, ai, mas o vizinho conquistou mais que eu, mas o outro tem mais sucesso que eu. Então, ó, volta para casinha 1, dica 1. Entendeu? Prática número 1, para de se comparar. Por isso que elas vêm, inclusive, nesta ordem, né? Para de se comparar, que você vai conseguir chegar nessa aqui e realmente relembrar e valorizar aquilo que você conquistou, entende? Se orgulha daquilo que você fez, se orgulhe da sua trajetória, né? Inclusive com os erros, porque olhando para eles desse ponto de vista, você aprende com eles. Não tenha vergonha onde você tropeçou. Se você na hora não conseguiu fazer isso e ainda não conseguiu, olhe a partir desse momento do que eu estou te falando agora, para esses lugares onde você tropeçou e olhe com outros olhos. Olhe com esse olho de amor para a sua trajetória e de aprendizado. Veja o que é aquele erro ou aquela atitude que você mesmo não acha que você fez bem. O que aquilo te possibilitou de aprendizado. Só assim aquilo faz algum sentido e traz alguma coisa de positivo para sua vida. Senão vai ser só um monte de amontoado de erros e de atropelos sem sentido. E não é para isso que a gente está aqui. A quinta prática é: você parou de se comparar, parou de se cobrar, começou a focar nos seus potenciais, relembrou, né, e honrou a sua trajetória, as suas conquistas. Está na hora de quê? De repensar essas crenças que estão sustentando quem é você hoje. Então aí você começa a ter uma possibilidade de olhar para esse lugar, ok, isso que eu sou, até esses erros, esses tropeços, se você olhar com verdade, você vai começar a olhar e falar, nossa, que engraçado, tá vendo que isso aqui se repete? O que será que isso quer dizer?
certamente isso é uma informação importante para você. Chega a hora de você rever, repensar algumas crenças que estão norteando hoje as suas atitudes. Algumas crenças, alguns padrões de comportamento, alguns padrões de pensamento, porque eles podem ser completamente paralisantes, eles podem ser completamente viciados. Então, assim, o que a gente chama de crenças limitantes são aquelas que elas te impedem de realizar determinadas coisas que você quer, que te impede de fazer aquilo que você gostaria de fazer. E olhar para essas crenças é fundamental para que você possa sair desse lugar de amarra que você pode estar se encontrando hoje. Porque o normal da vida, o natural, é fluir. O natural para a gente é ser feliz. O normal da essência humana é plenitude e não ao contrário. Tudo que a gente vive que não é amor, plenitude pura, felicidade pura, é resultado de crenças que estão impedindo que essa nossa verdadeira natureza aqui se manifeste completamente o tempo todo. E assim é com todo mundo. O negócio é que a gente vai, à medida que você desenvolve autoconhecimento e capacidade de olhar para elas, você vai ficando cada vez menos escravo dessa ação desse mundo interior desconhecido de você. Porque você começa a ter um pouco de possibilidade de ação, mas através de um trabalho de formiguinha 24 horas por dia, de consciência, de escolher de novo, de escolher de novo, de escolher de novo, fazer o certo o tempo inteiro. E isso, gente, dá trabalho, dá preguiça, mas se você quer chegar em algum lugar, mãos à obra. Dá trabalho, mas é um trabalho, primeiro, que só você pode fazer por você. Eu posso aqui passar o resto da vida, 24 horas por dia, falando na sua orelha que se você não der o passo não vai ser dado. A gente não dá passo com a boca, a gente dá passo com a perna. Então você precisa se colocar em movimento e fazer as práticas, né? Que todo dia eu te ensino alguma coisa. Então vai lá, para de reclamar e vai e faz alguma coisa. E é tudo coisa simples, vamos combinar? Eu não tô te ensinando nem pedindo pra você mudar pro Tibete ou de hoje pra amanhã e virar monge. Tem gente que até gostaria disso, mas nosso serviço é outro. Você mora onde você mora, é pra gente fazer exatamente com o que você tem. Então pratica essas coisas simples, tá certo? E traga aí para sua vida um dia a dia com mais autoestima. Então repensa essas crenças. É claro que você pode precisar de ajuda para fazer isso no começo, mas começa por partes a trazer essas práticas que eu te falei para o seu dia a dia. E gente, problema, escreve, pergunta, deixa no comentário. Traz, né, como é que isso reverbera na sua vida, onde que pega, o que tá difícil para você, como é que eu posso te ajudar, entendeu? O plano é esse, que a gente avance aqui e que a gente avance juntos, que essa reflexão aqui ajude você a passar esse seu dia, que talvez traga, né, uma nova possibilidade de você ser na vida, de você ser no mundo, de você ser você, quem você nasceu para ser, tá certo? Receba aí um beijo-luz no seu coração, que esse dia seja abençoado e iluminado. Namastê a cada um de vocês.